ditar-lhe algumas palavras, algumas frases para que ela escreva e aí faça a comparação. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatório. O juiz, onde o processo está sendo instruído, solicita para o juiz de outra comarca onde a pessoa se encontra, para que lá realize essa prova, realize esse documento escrito para o punho e depois encaminhe para o juiz solicitante, ok? Em que se consignarão palavras que a pessoa será intimada a escrever, tá? Então terá algumas palavras que a pessoa será obrigada, intimada a escrever, certinho? Pessoal, tá acabando, tá? 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e eficiência. Ou seja, esse artigo 175, ele está falando do quê? Ele está falando da perícia, né, em relação ao objeto utilizado para o crime. Sim, perícia dos objetos utilizados para o crime, tá ok? Então, a arma branca, a arma de fogo, olha, foi morto como um prendedor de cabelo. Há muito tempo estava na moda, né? Aqueles uns prendedores que elas eram de madeira e com uma pontinha bem afiada, né? Tipo um hashi, uma pontinha bem afiada. E nós enrolávamos o cabelo e colocava e ele prendia o cabelo. Aquilo ali, galerinha, é uma arma de crime, viu? Aquilo ali é uma arma, possível arma branca de crime, tá? Então, todos os instrumentos utilizados no crime, eles serão o quê? Periciados para ver o quê? Olha, esse instrumento de fato ocasionou a morte. Esse instrumento condiz como ferimento. Este instrumento é apto a gerar este ferimento, ok? Então, a perícia será nesse sentido, olha só. É de extrema relevância o exame nos instrumentos do crime, para a confirmação da autoria do crime, de quantas pessoas praticaram a conduta criminosa e se o instrumento apresentado como causador do dano era eficiente para causá-lo, ok? Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Esse artigo 176, ele vem apresentando o quê? O prazo final para a apresentação dos quesitos. Até quando que pode ser apresentados os quesitos? Até o ato da diligência. Até o momento em que o perito se dirigir para realizar a diligência. E qual é o prazo que o perito tem para apresentar o laudo? 10 dias, lembram? 10 dias. Esse prazo de 10 dias pode ser prorrogado, dependendo da complexidade do caso, e a requerimento do perito. 177. No exame por precatório, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo de precado. Havendo, porém, no caso de ação privada, se houver acordo entre as partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juízo de precante. Então, qual é a regra? Lembra, nós falamos, aula passada, nós falamos do exame por precatório. O exame por precatório é uma exceção. Por que que é uma exceção? Porque, via de regra, os exames periciais, eles são realizados na comarca onde o processo tramita. Só que, excepcionalmente, por uma razão ou outra, é necessário realizar o quê? Realizar um exame fora da comarca onde o processo está sendo instruído. Então, o juiz dessa comarca do processo onde está sendo instruído, ele envia uma carta solicitando esse exame pericial para o juiz de outra comarca. Quando ocorre esse pedido, esse juiz que envia o pedido denomina-se juiz de precante. O juiz que recebe o pedido da outra comarca denomina-se juiz de precado. Então, a regra é que
a nomeação dos peritos seja realizado pelo juízo de precado, que é ele que irá dirigir, ele que irá acompanhar o quê? A perícia que será realizada. Agora, excepcionalmente, se estivermos diante de uma ação penal privada, pode haver acordo entre as partes e os peritos serem nomeados o quê? Pelo juízo de precante. É isso que fala o 177. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória, ou seja, todos os questionamentos oficiais e não oficiais serão transcritos na precatória e devem ser respondidos pelo perito que vai realizar a perícia lá na comarca do juiz de precado, ok? Finalizada a perícia, o juiz de precado envia este laudo para o juiz de precante. Tá? Então, olha só, artigo 178. No caso do artigo 159, que é o exame de corpo de delito, será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos, ok? Essa aqui é uma questão de ordem administrativa. Vamos lá. 179. No caso do parágrafo 1º do artigo 59, o escrivão lavrará o auto respectivo. Por que o escrivão lavrará o auto? Porque o perito irá ditar para o escrivão, tá? O perito irá ditar e o escrivão irá lavrar o auto, que será assinado pelos peritos. E, se presente ao exame, também será assinado pela autoridade. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos que acompanharam a perícia. Artigo 180. Isso aqui é muito legal. O que o artigo 180 traz para nós, ele traz o seguinte: quando houve situação em que há divergência, tá, entre os peritos. Então, olha só. Se houver divergência entre os peritos, tá, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro. Cada um redigirá separadamente o seu laudo. Então, nós temos dois peritos, é a situação de nós termos dois peritos realizando uma perícia. Cada perito, olha só, cada perito vai redigir o seu laudo em separado. Cada perito vai redigir o seu laudo separadamente, ok? E a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Então, olha só que legal. Olha só. Então, nós temos as seguintes situações. Olha só. Primeira situação. Nós temos dois peritos realizando uma perícia. E esses dois peritos, eles o quê? Convergem na sua opinião. Se eles convergem na sua opinião, significa que não há divergência. Então, os dois peritos convergem sobre a mesma opinião, tá? Referente àquele caso concreto. Não há divergência. Ok. Se não há divergência, não há porquê o juiz nomear um terceiro perito. Beleza. Então, primeira situação, os dois peritos convergem em relação ao objeto, à pessoa periciada. Ok, beleza. Segunda situação, os dois peritos divergem. Tá? Os peritos divergem. Então, eu tenho dois peritos realizando uma perícia. Dois peritos realizando a perícia sobre o mesmo objeto ou sobre o mesmo bem. E eles divergem. Se há divergência, as conclusões são divergentes, o que o juiz vai fazer? O juiz irá nomear um terceiro perito. O juiz irá nomear um terceiro perito. Tá? Um terceiro perito. Ok. Agora, olha só que situação legal. Olha que bacana. Presta atenção. Se esse terceiro perito convergir com o entendimento deste perito, beleza. Tranquilo.
Se esse perito convergir com o entendimento deste outro perito, beleza, tranquilo, ok? Já sanou a dúvida. Agora, se esse terceiro perito também divergir dos dois outros peritos, aí qual é a solução? A solução é qual? É o juiz o quê? Desconsiderar as 3 perícias e realizar o quê? Uma nova perícia com outros peritos, ok? Então a situação é bem simples. 2 peritos realizando a perícia, eles convergem, beleza, beleza. Tranquilinho. 2 peritos realizando a perícia, eles divergem. Beleza também, vamos nomear um terceiro. Se esse terceiro convergir com o perito A ou com o perito B, beleza, morreu a situação. Agora, se esse terceiro perito não converge nem com o perito A, nem com o perito B, cai tudo por terra e o juiz irá fazer o quê? Irá nomear novos peritos e realizar novas perícias, ok? É essa a informação do nosso artigo 180. Aí eu trago a notinha para vocês. Ou seja, sempre que houver divergência entre 2 peritos, o juiz ouvirá um terceiro, que não se apoiando em nenhum dos laudos já apresentados, justificará o quê? A realização de nova perícia por outros peritos, tá? Até que chegue a uma conclusão pacífica, a fim de evitar erros. Mas veja bem, somente fará a nova perícia caso o terceiro chamado a opinar não concorde com os laudos apresentados. Caso concorde com um dos laudos, não fará novo exame, não realizará nova perícia. Ok? Facinho, né, galera? 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades, contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo, ok? Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Isso é muito interessante, muito, 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 muito interessante. O juiz não está vinculado, não está adstrito ao laudo. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que vigora o princípio que da livre convicção, mas livre convicção o que motivada é fundamentada. Aqui, ó, vigora o livre convencimento motivado do juiz. Ele não está adstrito, vinculado ao laudo. Não esqueça, o laudo é um meio de prova e cabe ao juiz analisar seu valor probatório, a fim de influenciá-lo na sentença final. Nos crimes em que couber ação pública, observar o disposto no artigo 19 lá do nosso CPP. Ou seja, o que é que fala, né? Então, nos crimes que não couber ação pública, observar o disposto no artigo 19 do CPP. O que fala o artigo 19 do CPP? Fala o quê? Que nos crimes que é ação de iniciativa privada, deverá guardar o quê? Deverá guardar o impulso da parte ofendida. Deverá guardar o impulso da parte querelante, tá bom? 184, nosso último artigo. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária o esclarecimento da verdade. Então, olha só que legal. Esse último artigo nosso, olha só. Salvo o caso de exame de corpo de delito. Ou seja, sempre que um crime deixar vestígio, o exame de corpo de delito é indispensável. O juiz não pode dispensar. A autoridade policial não pode dispensar. As partes, ninguém pode dispensar. Ok? Mas, tirando esses casos de exame de corpo de delito, se o juiz entender que o exame pericial não é relevante para o caso, o juiz irá negá-lo. O juiz é que preside os autos.
tá? O juiz preside os autos do processo. Então, ele tem competência, sim, para negar. Por quê? Porque, às vezes, pode ser que esses exames são solicitados apenas para fins de procrastinação, ok? Então, pode, sim, negá-los. Olha a notinha que eu trouxe para vocês. A não ser quando estiver diante do caso de exame de corpo de delito, compete ao juiz que instrui o processo ou à autoridade policial que preside o inquérito avaliar a necessidade ou não da realização da perícia. Se não houver necessidade, a perícia não será autorizada, ok? Galerinha, referente à perícia, da disposição do nosso Código de Processo Penal, são esses os artigos, ok? Agora nós vamos fazer o quê? Responder algumas questões para aplicar o nosso conhecimento. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma espiadinha como as bancas examinadoras estão cobrando este tema nos concursos. Vamos lá? E claro,